Olá, hoje vamos fazer uma avaliação do mercado de construção civil que caminha para uma super oferta de imóveis. Está previsto um crescimento de 106% no número de lançamentos este ano em relação a 2012. Qual será o impacto disso no preço dos imóveis? Haverá agora a possibilidade de uma queda no valor do metro quadrado? Tudo isso e muito mais você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará, Marcos Novaes. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa. E eu queria, Marcos, você ajudasse a gente a entender o que está acontecendo nesse mercado de trabalho e como é que ele deve se comportar. A gente caminha para uma super oferta de imóveis e redução nos preços dos imóveis? Boa tarde, Neila. A gente tem uma perspectiva muito boa para o ano de 2013 no mercado imobiliário no estado do Ceará e no Brasil como um todo. Sabemos que o Nordeste hoje é a China do Brasil, na construção civil. Nós tivemos um crescimento sempre maior do que o PIB. O nosso PIBinho foi de 0,9% no Brasil, a construção civil cresceu no Brasil 4%. E no Ceará, o PIB do Ceará já é maior que o PIB do Brasil, o PIB da construção civil do Ceará é maior que o PIB da construção civil do Brasil. Então, as possibilidades que nós temos são as melhores possíveis. Quanto à questão da superoferta, existe um outro fator que estavam represando os empreendimentos em Fortaleza. Uma das questões principais era a questão da liberação de alvará de construção, que é uma licença obrigatória que permite o construtor construir e vender seu imóvel. Então, nós tivemos uma retenção no ano de 2012, em torno de 4 bilhões de reais retidos. Por isso que essa perspectiva de um aumento de mais de 100% no volume de imóveis é muito em decorrência pontual do ano de 2012 para 2013. Com certeza não deve se perceber de 2013 para 2014 o mesmo crescimento. Mas enfim, com toda essa oferta de imóveis no ano de 2013, o que vai acontecer? Nós vamos ter produtos que vão abranger todo o leque do interesse da sociedade, produtos de padrão econômico a produtos AAA chamado, que é a classe AAA, apartamentos e casas que vão de 40 metros quadrados a mais de 300 metros quadrados. E esse leque vai ser ofertado durante o ano em todo o mercado, porque está havendo um trabalho da Prefeitura, do prefeito Roberto Cláudio e da secretária Águida, de uma operação chamada de zerar o estoque de alvará de construção pendente dentro da secretaria. Todos esses lançamentos vão acontecer no decorrer do ano, ao mesmo tempo, simultaneamente? Neila, isso é um tanto imprevisível, porque o que está sendo liberado de alvará de construção, a gente não domina se são empreendimentos concorrentes ou são empreendimentos de escalas diferentes. Mas o que a gente pode discorrer sem medo de ser feliz é que de março a dezembro todos esses imóveis vão ser lançados no mercado. Possivelmente, em um momento ou outro, deve ter coincidência de lançamentos, porém em bairros diferentes. E o que a gente pode povoar Fortaleza é que o nosso telespectador que está ouvindo o seu programa, com a grande audiência que a Nélia tem, pode se valer, nesse ano de 2013, de uma oferta maior de imóveis, para uma procura maior para a sua compra, para uma negociação melhor com o construtor, para que ele tenha tanto o imóvel dos seus sonhos, como também o imóvel que cabe no bolso para comprar esse sonho. Vai ter redução de preço? Redução, eu não diria, né? O que deve acontecer é um aumento descolado um pouquinho menor do que o índice de correção da inflação do setor, que se chama INCC. Por que não vai ter redução de preço? Porque está tendo uma alta muito grande da mão de obra, alguns insumos estão com pressão de subida de preço, os insumos básicos da construção, como cimento, aço, etc. E existe uma possibilidade, que a Coopercon vai atuar muito fortemente nisso, de importar quando for necessário novamente. Operações que nós já fizemos nos últimos 5 anos, e a Coopercon ela é legítima na defesa de agente regulador do mercado. Então, qualquer aumento especulativo a gente vai combater muito fortemente para que não haja um descolamento de preço de mercado. Então, esse é um papel e um compromisso que a Coopercon coloca para o público como um todo. O custo da construção civil hoje no mundo é basicamente o mesmo, porque existe essa possibilidade de se comprar de qualquer país que venda num preço menor, como vocês agem como agentes reguladores. No caso do Brasil, por que é tão caro um imóvel?
O nosso imóvel, nele, ele passa no pressuposto na mesma coisa que vai acontecer numa compra de qualquer supermercado ou de compra do veículo. A tributação, a carga tributária, fiscal, previdenciária do Brasil é muito alta. A gente, na compra do imóvel, a gente pode discorrer facilmente que mais de 15% a 20% são somente impostos que o construtor não tem nenhum acesso, sem considerar a bitributação que ocorre no processo produtivo. Então, trabalhos que estão sendo feitos pelo governo federal, de exoneração da folha de pagamento, de redução de IPI, de incentivos dessa escala, são bem-vindos para a construção civil, mas é muito pouco. O que nós, construtores, precisamos é o seguinte: a gente pode contar com esse IPI durante 2 anos, muito bem. Por que a gente não faz um plano para a construção civil de 10, 20 anos? A força motriz do Brasil, do Ceará e do Nordeste vai continuar sendo a construção civil, sem dúvida nenhuma, nos próximos 20 anos. Nosso déficit habitacional é muito grande. A possibilidade do crédito ocupar mais espaço no PIB ainda é muito grande. Hoje, se a gente colocar tudo que está sendo investido no crédito imobiliário, com relação ao PIB nacional, em torno de 5%. País, mesmo emergente ou em primeiro mundo, trabalha com um patamar superior a 30%. O Chile, aqui do lado, é 27%, o México é 22%, os Estados Unidos é 90%. Países da Europa, 70%. Então, se a gente imaginar que a gente tem de 5% a 30% que seja, nós temos 6 vezes a crescer a construção civil. Então, a gente coloca isso constantemente nos fóruns de debate, no meio econômico, no meio político, de que aposta na construção civil. Hoje a gente está tendo, infelizmente, um período muito árido no Ceará. A gente está atravessando uma crise de abastecimento de água devido às chuvas, mas sabemos que o nosso plano das águas vai funcionar aqui no Ceará. Mas eu vejo como construtor e como cidadão, e tendo a honra de liderar uma entidade de classe junto com nossos diretores, a Copercom, de que a gente poderia trazer fazer um êxito, todo esse pessoal que está no interior com necessidade para a construção civil. Seriam treinar trabalhadores rurais. Treinar trabalhadores rurais para a construção civil e empregar na construção civil. Por mais que nós tenhamos obras de infraestrutura do governo, nós temos também obras privadas de incorporação. Hoje a gente pode dizer que o Ceará é um grande canteiro de obras. E se nós levarmos em conta que agora, definitivamente, o Porto Pecém vai avançar, vai decolar, vai criar um outro nicho de obras, tanto residenciais, habitacionais, como de infraestrutura. Então, eu acho que a grande verve do Brasil é a aposta na construção civil. E isso aí tem que, ao mesmo passo que a gente coloca uma redução de incentivos ou uma reforma tributária que seja, a gente, o empresário e cidadão, tem que se preparar para a formação de mão de obra, para a formação de dinheiro e etc, etc. Vocês, inclusive, criaram um centro de formação de mão de obra. Como é que ele está funcionando? Nele, nós temos 3 centros. Nós temos um que hoje funciona o Centro Vocacional Tecnológico Portuário, funciona no terminal do Mucuripe, em parceria com a Companhia Docas. O presidente Paulo André tem uma parceria, nós fomos eletricistas, bombeiros, carpinteiros e vamos para pedreiros agora lá. Nós já temos mais de 350 profissionais que entraram desempregados e saíram empregados. O regime lá, você já entra empregado. Se você passar na média do professor e tiver mais de 90% de presença, você já está empregado com uma das cooperadas da Copercom. E nós temos um que estamos assumindo agora, na próxima semana, junto ao secretário Evandro Leitão, estamos assumindo no Zevaldo um CITES, que é um centro de inclusão tecnológica. A Copercom vai assumir esse centro, vai junto com emendas parlamentares investir mais de 3 milhões para esse centro ser capacitado com laboratórios. Lá vai ser o primeiro centro do Brasil que o pedreiro vai poder fazer uma parede a 4 metros de altura, vai poder fazer um pilar, uma forma em verdadeira escala. Vamos ter auditório, vamos ter sala com ar-condicionado para treinamento. E a gente deve estar capacitando lá 500 pessoas por ano nesse centro. E tem um outro centro, que é próximo ao Jockey Club, que a gente vai capacitar para 2.000 pessoas de formação por ano. Então, esse que é o grande trabalho das entidades de classe da construção civil, porque além de aproveitar o bom momento do mercado, o bom momento do crédito, o bom momento da economia nacional, aproveitar para democratizar as riquezas, democratizar as oportunidades. A construção civil está precisando cada vez mais de gente capacitada, de gente especializada. A forma de construir no Brasil vai mudar. Vai mudar em quê? Essa forma de nós construirmos tijolo, pedra sobre pedra, não nossos pedreiros que estão nos ouvindo não vão perder a função, não. Eles vão ser mais qualificados. A gente vai partir para uma pré-fabricação, vai partir para ser uma montadora dentro do canteiro de obra, como é a construção europeia, como é a construção então vai ter mais americana. Máquinas, mais equipamentos e a mão de obra vai ter que ser mais qualificada. A mão de obra tem que ser mais qualificada nele, porque o nosso canteiro, da forma que nós trabalhamos hoje, primeiro, ele não vence o prazo das construções. Segundo, o custo da mão de obra está muito caro. Terceiro, nós
trabalhamos numa indústria de classe 3 ou 4, de nível de até 5 de segurança do trabalho. É um alto risco hoje trabalhar na construção civil. Então, quanto mais você organizar um canteiro, quanto mais você colocar produtos para serem montados e fabricados numa indústria, esse é o caminho da construção civil. E hoje a gente tem essas possibilidades porque a Europa ainda é muito cara esse serviço e a América ainda é muito cara, mas a China é um grande parceiro. Hoje a Coopercon tem como a China talvez o seu principal parceiro comercial e a gente está a todo instante trazendo novas tecnologias para as construtoras locais e ao mesmo passo trazendo novas tecnologias para os funcionários da construção civil. Hoje, se a gente imaginar que no canteiro de obra nós temos ainda 60% analfabetos, nós, enquanto cidadãos, nos dá muita tristeza. Então, a gente sabe o tanto que tem que evoluir ainda para a qualificação da mão de obra e para cada vez mais pagar melhor nossos funcionários. A China hoje virou um grande shopping para os empresários de construção civil. Enquanto vocês já reduziram os custos com as importações? Neila, eu acho que mais do que um grande shopping, ela é um grande shopping, uma grande fábrica para a construção civil hoje mundial. Como qualquer país do mundo, nós temos na China produtos de boa, média e razoável qualidade. Isso cabe a cada entidade ou cada grupo de negócio que lá vai fazer negócio. Você pesquisando, você tendo uma trade muito capacitada, nós temos uma parceria com a TAF 4, tudo funciona muito bem. Em termos gerais, em termos absolutos, nós estamos numa redução hoje nos insumos que a Coopercon adquire direto da China para o mercado nacional, a redução de 20% a 25%. É isso que tem permitido às empresas cooperadas da Coopercon, que hoje são 90 consultoras, manter um preço de mercado sem nenhum solavanco de preço ao produto final. E nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o presidente da Cooperativa da Construção Civil do Ceará, Marcos Novaes. E estamos falando sobre esse boom da construção civil, um novo boom da construção civil, que o Marcos Novaes está dizendo que vai acontecer e a gente acredita que vai pelo que está sendo desenhado. Mas eu queria que você explicasse melhor como é que vai acontecer esse novo ciclo de crescimento da construção civil. Já aconteceu há uns 4 anos atrás, depois veio a crise. Muita gente de fora veio para cá, comprou muito terreno, os preços subiram. Como é que vai ser esse novo momento? Bom, sua análise está perfeita, Neila. Fica até o convite aqui para você ser consultora imobiliária da Coopercon, aqui. Eu acho que a sua análise de crédito está perfeita. O que aconteceu no primeiro boom? Nós tínhamos, a primeira vez, uma oportunidade da grande massa da população comprar através do crédito. Os bancos financiaram a taxa de juros compatíveis. E exigiu um déficit habitacional muito maior do que é hoje. Então, isso foi o primeiro grande boom que houve no Brasil. Houve a crise, os investidores estrangeiros ou investidores de grandes empresas compraram terrenos a qualquer preço para poder valorizar suas ações em bolsa e houve aquela derrocada realmente de um ano, não digo de estagnação, mas um ano de pouco crescimento. Por que nós acreditamos num novo boom aqui no estado do Ceará? Fundamentalmente por causa do Porto do Pecém. O Porto do Pecém, para quem já teve a oportunidade de ir ao Porto do Suape, aqui em Pernambuco, e querer imaginar o Porto do Pecém daqui a 5 anos, é o que a gente está vendo lá hoje. Uma refinaria, um estaleiro, o polo petroquímico, polo de alimentação, e a gente no Porto do Pecém vai ter essa mesma segurança. Então, toda essa questão do Porto do Pecém, com a siderúrgica, com a refinaria, com as grandes obras que estão lá sendo feitas, vai ter que ter uma necessidade de residência, não só para quem está construindo, para quem vai morar no Pecém. Então, está se formando um grande nicho habitacional de Caucaia até o Pecém, passando por São Gonçalo do Amarante. Então, como o Porto das Dunas teve um grande crescimento de residência de veraneio ou de segunda residência, a gente acredita fortemente que para o lado do Pecém, esse boom imobiliário vai acontecer com uma necessidade direta de no mínimo 30 mil residências. Isso em quanto tempo? E aí, nos próximos 2, 3 anos, nós já vamos ter esse crescimento acontecendo no Pecém e acreditando muito no governo do estado, nas parcerias fortificadas aí com o governo federal. Então, esse lado do Ceará vai ser uma tônica de crescimento. E hoje nós temos crescimento em Juazeiro muito grande, nós já temos Aracati com uma grande possibilidade de shoppings, de lado imobiliário, já temos Sobral. Então, aquela aglutinação em Fortaleza hoje está se distribuindo, que é o grande sonho de nós cearenses, é que a riqueza seja distribuída para todo o estado. E eu volto a dizer, a força motriz disso tudo vai ser a construção civil. Eu acho que os programas habitacionais do governo federal, em parceria agora com o governo estadual, do Minha Casa Minha Vida, tem que continuar acontecendo, tem que ser uma grande aposta.
E a gente vai saber aproveitar esse momento. O que a gente não pode incorrer? São em aumentos dos insumos, aumentos especulativos, e nós, empresários, temos que ter a ciência do preço justo. Embora em algum momento deve faltar uma ou outra residência, nós temos que ter a consciência de que o nosso plano de voo é de maratonista. Eu acho que o empresário da construção civil tem que pensar como um maratonista. O usante bom é bom para ter recordes, mas a gente não quer ser corredor de 100 metros. Então a gente tem que pensar numa escala de 10, 15 anos de crescimento. Como é que a Coopercon está se planejando para atender essa demanda crescente? Neila, o que vocês hoje, estão pensando? Pois não, hoje a Coopercon já atua em nível nacional, né? A gente já tem envolvimentos em negócio no Amazonas, no Piauí, no Maranhão, em São Paulo, em Alagoas, no Rio Grande do Norte, etc. E como é que a Coopercon está se situando primeiro em nível regional? A Coopercon vai colocar uma unidade no PCM, já foi definido em nosso planejamento estratégico, feito há 2 meses atrás, e vamos colocar um cluster de negócio no PCM. O que seria esse cluster? Seria uma unidade voltada para a construção civil, em que a Coopercon, através de seus parceiros ou através de sociedade, vai entrar em negócio. A saber, uma parceria com a Hyundai, trazendo os elevadores primeiro para um centro de treinamento, um centro de pesquisa no PC e depois para uma fábrica de elevadores. Temos interesse de colocar também uma usina de corte e dobra de aço dentro do PCM, uma concreteira dentro do PCM, uma fábrica de bloco de gesso dentro do PCM. Então, isso são alguns negócios iniciais que a Coopercon vai colocar. Nós já temos um bom andamento com o governo do estado, com o secretário Alexandre Pereira. Nós, inclusive, vamos fazer um sobrevoo na próxima semana no PCM para localizarmos terreno para que a Coopercon possa atuar dessa forma. E a Coopercon quer atuar muito fortemente com o governo, porque a Coopercon ela tem o mercado e tem a gestão. Então, ela vai trazer grandes parceiros para que possam investir na indústria do Ceará e no povo do Ceará. Como seria esse cluster? Seriam várias empresas funcionando no PCM como fabricantes, várias pequenas indústrias? Seria isso, Mira, mas dentro de um território delimitado. O cluster caracteriza por esse território. A gente imaginaria um terreno, digamos, de 40 mil metros quadrados, para que todas essas empresas tenham galpões próximos e uma possa servir de distribuição para outros. Essa é a grande ideia. E a ideia é alimentar o PCM, alimentar esse mercado imobiliário e também o mercado de Fortaleza. Então, PCM para Fortaleza, ele é um trânsito muito próximo. Se a gente imaginar as grandes cidades, PCM seria quase um bairro de Fortaleza. Eu fiquei sabendo que você fez esse mesmo sobrevoo sobre Suape, que isso gerou até um certo ciúme com o governo do Ceará. Como é que está sendo essa análise? Vocês vão analisar outras regiões do Nordeste também? Nós somos convidados pelo governo de Pernambuco para fazer um sobrevoo, para analisar Suape, as condições que Suape teria para fazer uma atuação dessa ordem. Mas nós, como legitimamente cearenses, temos todo o interesse, toda a prioridade de trabalhar dentro do Ceará, trabalhar dentro do Ceará. E a Coopercon, que hoje é uma referência nacional e mundial, ela é cearense também. E nós fizemos realmente esse sobrevoo há 3 semanas atrás. Ficamos encantados com o que vimos no Suape, ficamos encantados com o movimento de obra. Eu percorro obra há 23 anos na minha vida, já tive a oportunidade, através da Coopercon, de viajar o mundo afora e ver vários canteiros de obra, mas nunca tinha visto 70 mil trabalhadores no mesmo canteiro de obra. Nunca tinha visto como a gente viu no Suape. E a gente tem a certeza que isso vai acontecer no Porto PCM. E nós, sem dúvida, estamos pegando as melhores ideias ali de Pernambuco e vamos adotar aqui no Ceará. Nosso interesse é realmente aqui no Porto PCM, junto ao governo do estado do Ceará, que é o grande parceiro da Coopercon. Qual seria o investimento nesse cluster? Você já tem um orçamento? Neila, se nós captarmos em termos de volume de negócio, de fábrica de elevadores, um corte e dobra de aço, de uma usina de concreto, que são os primeiros negócios que nós estamos imaginando, nós já estamos falando em algo em mais de 50 milhões de reais. Essa é uma partida inicial de volume de negócio. Mas sem dúvida nenhuma, se a gente for falar numa fábrica de elevadores, esse número já vai para quase o dobro do que a gente está falando. Então acho que essa unidade de negócio, ela começa muito bem estruturada, com uma âncora, que seria uma fábrica de elevadores e um corte e dobra de aço. E onde é que ela vai terminar, nem a Coopercon pode dominar. Eu acho que isso aí vai de acordo com os negócios que vão permear no Porto PC e no estado do Ceará. E mão de obra para funcionar, para toda essa operação, como seria isso? Caminho crítico. Esse é o grande entrave, é o grande problema da construção civil. Teriam que importar mão de obra? Neila, eu não descartaria a possibilidade disso, mas até que a gente esgote todas as possibilidades. Como eu disse para o grande público e para a Neila, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade da construção civil de socializar as pessoas que estão no interior do estado, que estão no sertão, que estão sendo atingidas pela seca. Eu acho que era um grande vetor de trazer gente para o Porto PCM. Trazer para o Porto PCM. Eu acho que é uma grande possibilidade que a gente enxerga diretamente. E isso, lógico, passa por uma qualificação profissional,
passa por uma qualificação de orientação educacional para essas pessoas que possam migrar nesse trabalho. Mas se a gente houver um esgotamento através dessa alternativa e de outra, a gente vai ter que trazer de outros estados. E nós estamos sendo procurados também por outros países que querem, através da Coopercon, trazer uma mão de obra mais qualificada para trabalhar. Engenheiros. Não só engenheiro, como técnico, mestres encarregados. De Portugal e Espanha já estão em contato com a Coopercon, mas como nós colocamos para eles, vamos colocar em público aqui também. A gente só vai partir para essa possibilidade de outros países até que esteja esgotada a capacidade do nosso povo, do nosso pessoal, ter a empregabilidade garantida. Você falou desse cluster, mas também tem a construção de residências na área do PECEM. Tem um mercado que você já tinha me falado, Pois não. que era para residência para classe média. Nesse caso seria para a classe média e também para essa classe operária. Sem dúvida. Seria uma residência de padrão econômico e para a classe média. Eu não imagino nada do que 30 mil residências que tem que ser feito ali próximo do Porto do PECEM. E imagino até que é um grande sonho que falta a Coopercon, é um sonho que eu alimento ali com a nossa diretoria. Existem alguns contrapontos, mas o importante é isso, que a gente pode gerar o primeiro consórcio imobiliário da Coopercon. Seria termos um grande terreno próximo à região do PECEM e que a gente pudesse fatiar esse terreno para todas as construtoras que tivessem interesse de construir. Eu acho que é o último passo que falta para a cooperativa, fechar o ciclo completo da construção civil, visto que a gente já percorre todos os materiais, percorremos a mão de obra, percorremos parceria com prefeitura, com o governo estadual, governo federal. Acho que faltava um grande consórcio imobiliário que pudesse dar uma dimensão e pudesse trazer para as construtoras do Ceará essa possibilidade de construir no PECEM. Mas isso já é uma realidade em termos de projeto ou é um sonho? Neila, é um sonho que está sendo desdobrado, porque você sabe que um sonho dessa dimensão, primeiro a gente tem que ter uma base de convencimento, temos que ter os grandes construtores do nosso lado, e particularmente eu estou fazendo esse trabalho um a um, coloco em público agora para gerar mais ainda o compromisso para com eles, de que a gente pode viabilizar a ideia. Proprietários de terreno já nos procuraram, aceitando a ideia. Eu acho que é um trabalho, mais um trabalho de catequese da Coopercon, e eu quero crer que a gente vai conseguir fazer esse consórcio imobiliário. Você falou um ponto importante, terreno. Que terrenos seriam postos tantos investimentos? Nós temos já contato com 3 proprietários de terreno que têm interesse em trabalhar com a cooperativa nessa ordem. Estavam trabalhando com empresas de outros países e a gente pediu a prioridade para deixar essas reservas, deixar essas riquezas um pouquinho para a gente aqui no Ceará, para empregar a mão de obra do Ceará, para construir um Ceará cada vez mais forte. E essa questão do terreno, esse é um passo que a gente pode dizer que já tem. O que falta agora é nós unirmos a Coopercon, para além de sermos juntos nos negócios, sermos juntos também agora na matriz de geração de casas, de residências, de padrão econômico e padrão de classe média. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o presidente da Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará, Marcos Novaes, que está falando sobre um panorama de crescimento enorme para o setor, que já cresce bastante. Qual o impacto disso nos salários dos trabalhadores? Quanto ganha um pedreiro hoje? Neila, o piso do sindicato varia em torno de R$1.000, R$1.100 pelo sindicato, mas todos os funcionários da construção civil, eles têm produtividade. E sobre essa produtividade, a gente pode garantir que não tem pedreiro hoje que tem uma remuneração menor do que R$1.500 a R$2.000. Não existe remuneração menor do que essa. A construção civil hoje é a indústria que melhor remunera os funcionários, é a indústria que promove a inclusão social de maneira mais rápida no Brasil e é a indústria que vai possibilitar ao longo dos anos uma garantia de empregabilidade muito grande. E para o engenheiro? O engenheiro hoje, nele, tem um piso da categoria, que é um piso ético e moral, que nós fazemos questão de cumprir, que é baseado em 8,5 salários mínimos, que dá algo em torno de R$5.000 para os recém-formados ou engenheiros trainee. E essa variação hoje, aqui no próprio Ceará, vai de R$5.000 a R$20.000, conforme a complexidade, conforme o volume de obra, conforme a competência desse engenheiro. E além disso, nós temos técnicos em edificações, nós temos mestre de obra, nós temos encarregado de produção, carpinteiro, ferreiro, o próprio artífice da construção, a nomenclatura popular chamada de servente. São todas essas possibilidades de crescimento que a construção civil hoje já demonstra. E ao público que está nos ouvindo,
Sempre nos próximos 10 anos nós vamos precisar de mão de obra qualificada. Então, se você não tem experiência na construção civil, não se preocupe com isso. As construtoras, a Coopercon já faz essa qualificação para você e você entra com segurança, entra treinado para ter uma carreira dentro da construção civil. E qual a perspectiva de crescimento do resultado financeiro das empresas de construção? A margem das construtoras, através de um trabalho muito bem feito da Coopercon, que garante o regime de custos para essas empreitadas, é uma margem que as grandes construtoras nacionais estão procurando. Hoje se fala numa margem bruta de resultado de 15% a 20%. Tirando os impostos, exceto uma margem líquida de 12%. Então, é o que o mercado nacional procura e não tem conseguido. As empresas com ações na Bolsa têm mostrado balanço com resultado inferior a 8%, inferior a 10%. Umas exceções estão chegando a 18%, 20%. Então, é essa margem que as empresas cooperadas procuram garantir, porque essa margem que vai dar sustentabilidade ao longo do tempo para as construtoras, que vai possibilitar o recolhimento de impostos, que vai possibilitar a inclusão da mão de obra, que vai possibilitar boas remunerações. Então, a gente não quer ser em nenhum momento irresponsável de não mantermos uma margem mínima de resultado para que tenha a posteridade das construtoras e das empresas no negócio da construção civil. O que tem de diferente? Esse crescimento, você falou que o Nordeste era a China do Brasil hoje. Isso tem gerado, você me falou que tem até um ciúme com relação a empresas do sul do país, do sul-sudeste do país. Essas empresas devem migrar para o Ceará em função desse crescimento? Neila, eles já tiveram esse experimento de migrarem para cá nos últimos 3 anos. E é sabido do grande público que nenhuma das grandes construtoras a nível nacional aqui conseguiu se perpetuar. O mercado cearense, ele é muito atípico com relação ao mercado nacional. Primeiro, sem puxar a sardinha aqui para o nosso Ceará, é um dos melhores mercados que constrói no Brasil. Nós temos um grande nível de bons construtores, de bom projetista, de bom calculista, de bom projetista de instalações. Outra questão, os prédios de Fortaleza são de altíssima qualidade de acabamento. Você pode imaginar numa orla como a Beira-Mar, pouquíssimas orlas do Brasil e do mundo têm tanta perfeição de revestimento e tem tanta beleza plástica nos empreendimentos. Então, as construtoras que trabalham em grande escala de lançar 100 prédios por ano, elas não têm um capricho de uma construtora que pode lançar 10 prédios por ano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o grande público que está nos ouvindo, o cearense gosta de negociar, gosta de pechinchar, como é seu direito e deve fazê-lo. Só que ele não gosta de negociar por um 0,300 ou por um 0,800. Ele quer ter um tete-a-tete com um diretor, com um sócio, com o proprietário da construtora. E esse link, essa ação direta do dono com o cliente só existe em poucos mercados do Brasil. E o Ceará é um deles. Então eu acho que esse mercado cada vez mais vai ser regional. Construtoras próximas aqui de outros estados devem migrar, como a Moura do B já chegou aqui no Ceará e é a 90ª cooperada. Inclusive a Moura do B, colocando aqui para nele, é a primeira cooperada fora do Ceará. Foi aprovada durante quase 4 meses de assembleia dentro da Coopercon, mas seja bem-vinda a Moura do B e que entenda o espírito do cooperativismo. Então, eu acho que esse mercado, Neila, das grandes construtoras do Brasil não deve ser atingido aqui no Ceará. Eu acho que a grande tomada é que as grandes construtoras fiquem no centro, fiquem no sudeste, fiquem nas suas regiões de atuação. Está provado, inclusive economicamente, que o melhor resultado e a melhor performance se dá com o menor número de obras e uns canteiros cada vez maiores de construção. Dessa mudança do mercado, a Coopercon também tem migrado para outros estados, né? Já foi para o Rio Grande do Norte, acho que foi um dos primeiros. Bahia estamos indo também. Bahia está chegando. Qual o projeto de vocês como cooperativo? O que vocês pretendem? Até quanto vocês aguentam crescer? Porque existem as dores do crescimento também. Existe. Nós temos essa preocupação, né? A gente quer explorar tudo que de bom suco a gente produz da fruta da Coopercon. Nós tivemos um encontro, fomos convocados por um encontro nacional, que surgiram mais 12 cooperativas no Brasil ao espelho da Coopercon Ceará. Nós fizemos um encontro nacional realizado em São Paulo, em que a Coopercon foi colocar seu case, foi colocar seu exemplo de cooperativa para que isso tenha uma dimensão nacional. E houve uma provocação de que a Coopercon assumisse todas as outras cooperativas atuando a nível nacional. E baseado no nosso planejamento estratégico, nós somos muito catedráticos de dizer um não nesse momento. Nós não temos estrutura para absorver todas as cooperativas, todas as construtoras do Brasil na Coopercon Ceará. Então seria uma cooperativa nacional, não seria mais só uma cooperativa regional? A ideia é que se fosse uma cooperativa nacional, mas nós sabemos que nosso espaço de atuação não permite isso nesse momento. Podemos pensar num plano de 5, 10 anos atuar dessa forma. E o que ficou compromissado com as outras cooperativas, com os outros estados? Que a Coopercon vai fazer um roadshow
vai mostrar para o Brasil inteiro como é que ela atua para fortificar essas cooperativas que nasceram à nossa semelhança, para que dessas cooperativas fortes a gente possa criar federações para depois pensar numa Coopercon a nível nacional. Hoje seria precipitado qualquer intitulação de uma Coopercon a nível nacional pela imensidão do Brasil. O Brasil é um continente, pelo regionalismo do trato da Constituição Civil em cada estado. A gente chegou num trabalho na Coopercon Ceará com 15 anos de aculturação. E o principal no cooperativismo não é a bolsa de negócios, é a bolsa de cultura, é a bolsa de fidelidade, é a bolsa de criar uma grande diretoria que está próximo de você e consegue fazer negócio, consegue fazer amizade ao mesmo passo. Eu fiquei curiosa para saber qual o tamanho do patrimônio hoje da cooperativa e também a média de crescimento que vocês pretendem chegar. Como é que funciona isso também em termos de gestão? São 3 perguntas, porque elas estão bem juntinhas, lógico, né? Pois não. Tudo é questão administrativa. O nosso balanço é público, nós somos uma entidade sem fins lucrativos e temos obrigação de divulgação, a gente não tem nenhum temor de divulgar nosso balanço. Nós temos hoje um patrimônio avaliado de 10 milhões, nos próximos 2 anos esse patrimônio vai chegar a em torno de 20 milhões para a cooperativa, sem envolver os negócios que nós somos sócios. Se a gente pegar toda a sociedade da Coopercon, o valor é muito maior do que esse. Mas o grande trunfo da Coopercon é que ela, além do patrimônio como empresa sólida que ela é, ela atrai muitos investidores. Então, a gente não teria capacidade de colocar uma fábrica de elevadores, mas em sociedade a gente coloca uma fábrica de elevadores. A gente não teria capacidade de ter uma fábrica de cimento, mas em sociedade a gente consegue colocar uma fábrica de cimento. Qual é o grande interesse dos nossos parceiros e sócios nessa questão? Porque a cooperativa, ela entra na gestão do negócio e ela tem o mercado na mão. Hoje nós representamos mais de 95% do mercado de construção civil do Ceará e avançando para o Brasil todo. Hoje, Rio Grande do Norte, Amazonas, Maranhão, Piauí já compram, digamos, elevadores com a Coopercon, porque sabe da seriedade e sabe do poder de negociação da gente. Então, eu acho que o grande patrimônio, além dos números que nós temos que ser sólidos, temos que ter verba para continuar nossos projetos. Hoje nós temos 12 projetos paralelos sendo tocados na cooperativa, independentes um do outro, nos próximos 5 anos, que já gera o compromisso da próxima gestão nesse projeto. O planejamento estratégico avança a essa diretoria até a próxima diretoria, para que não seja um planejamento de diretoria e sim da cooperativa. Mas eu acho que o grande trunfo essa possibilidade que o Ceará nos trouxe de uma grande união. Eu acho que o grande trunfo da cooperativa não é o patrimônio, digamos, financeiro, é o patrimônio da união que foi conseguido. Você falou que tinham 90 cooperados hoje. A meta é de crescimento desses cooperados? Neila, eu repito já um depoimento que eu disse, eu acho que o grande trabalho da Coopercon é se fortificar na qualidade das relações. E dessa forma, eu acho que um número ideal para a Coopercon seria em torno de 50 consultores. E o povo está se perguntando, a pessoa vai reduzir de 90 para 50, porque a gente quer ser cada vez mais seletivos. Então, a gente não tem nenhuma preocupação de aumentar de 90 para 200 cooperados. Pelo contrário, a gente, quando fala em 50, a gente acha um número bastante razoável de volume de negociações. Então, a meta é que cada vez a gente cresça através do espírito cooperativista e não da quantidade das consultoras cooperadas. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia, hoje recebendo o presidente da Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará, Marcos Novaes. E nós estávamos fazendo um balanço sobre esse crescimento todo da construção civil e eu fiquei pensando em quem compra imóvel. Segundo os dados do IPDC, um dos pontos mais sensíveis aqui no Ceará é a questão do emprego. As pessoas, se elas acham que tem emprego, que o emprego é estável, elas investem e investem a longo prazo. Por exemplo, comprar imóvel tem um déficit habitacional, mas as pessoas, embora o imóvel seja um bem de primeira linha, elas sabem que é um compromisso também de longo prazo. Então, as pessoas devem ter uma perspectiva maior de emprego com esse crescimento todo. Mas qual é o projeto de vocês? Como é que vocês fazem esse cenário de gente, de salário para comprar imóvel? Eu sei que tem um déficit, tem um financiamento que cabe no bolso. Mas qual é a projeção de vocês em termos de venda e velocidade de venda de imóvel? Muito bem, Neira. A compra do imóvel é a grande compra de qualquer cidadão no mundo. É a maior compra da vida de qualquer cidadão no mundo. O Brasil ainda tem um déficit muito grande, tanto de residência como de troca de residência. Existe já um número consolidado no mundo que o americano, por exemplo, troca de residência 6 vezes na vida. O europeu troca de residência 7 vezes na vida. Esse número no Brasil ainda é 1,8, mesmo para a classe média, pegando em números médios. Então,
como se trata da grande compra, lógico que essa análise de crédito tem que ser muito bem feita também. A grande preocupação de empregabilidade, que eu acho que é o grande tema do governo federal, do governo estadual, se consolida através da compra da casa própria. A partir do momento que a gente faz toda a análise de crédito e essa questão do emprego, ela entra como um cofator de segurança, a venda do imóvel é assegurada até mesmo para o financiamento bancário. O comprador, ele no primeiro momento pode comprar da construtora, pode comprar do banco ou pode comprar de ambos os lados. Ele pode comprar até a construção da construtora e pós a entrega das chaves, pode financiar diretamente ao banco. Então, o emprego formal é uma necessidade para a compra do imóvel. E esse emprego formal pode ir em encontro até da própria construção civil. O pessoal trabalha na construção civil, recebe salário e compra o imóvel. Compra o imóvel. Então, seria essa analogia. Se retroalimentar. Está perfeito, Neila, está perfeito. É essa analogia. O programa Minha Casa Minha Vida hoje, a gente tem uma grande demanda de próprios funcionários da construção civil. O que ele está colocando para os construtores e pede isso aos governos federal e estadual, que nos dê um horizonte de tempo para trabalhar melhor a construção civil. Qual seria esse horizonte? No mínimo 15 anos. Porque a gente hoje tem a possibilidade de concluir um canteiro de obra e não sabe se continua para outro canteiro de obra. Então, a pessoa que está com emprego durante 2 anos, ela vai passar um hiato de tempo. Então, a gente tendo uma projeção, uma reforma tributária, previdenciária, fiscal, a gente pode programar as construtoras para 10 anos. Vocês ainda acreditam nisso? Porque se fala há tanto tempo em reforma previdenciária, fiscal, a gente vê o governo tentando fazer pacotes de mudança através de medida provisória. Não seria, a gente não está caminhando mais para mudanças de curto, médio prazo? Concordo com você, Neila, mas enquanto lideranças que nós ocupamos na construção civil, é obrigação nossa essa cobrança. E da mesma sorte, a construção civil tem que ter sua representatividade mais forte. A gente não tem um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador que represente a construção civil, nem no Ceará, nem a nível nacional. Então, hoje, a maior indústria do Brasil não tem representatividade política. Então, vocês querem eleger Temos que ocupar representantes. Isso, com certeza. A construção civil tem que ocupar esses pontos, não por causa de si próprio, mas para políticas como essa que ele está colocando, de ter um planejamento de 15 anos, de fazer as reformas estruturais que a construção civil precisa e para que a gente possa evoluir. Não passa na cabeça de nenhum cidadão que a gente vai construir um país mais justo sem migrar para a política. Felizmente ou infelizmente, a gente não pode ser apolítico. E a Copercom já se posicionou, a gente fez um trabalho durante a Prefeitura de Fortaleza, enquanto nós não somos entidade sindical. Você está falando durante as eleições? Nas eleições. Nós não somos entidade sindical, então a gente pôde se posicionar. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos do espírito cooperativista. Então a gente viu que era melhor para o povo de Fortaleza e fez uma opção política. E a gente vai cada vez batalhar mais forte para que tenha os representantes legítimos, os devidos fóruns, para que a construção civil, como sendo a maior indústria do Brasil e a maior indústria do Estado do Ceará, tenha a sua representatividade à altura. Como é que vocês vão trabalhar essa parte política? Você falou que você não é elegendo realmente vereadores, deputados, governantes. Primeiro, Neila, nós estamos... Ajudando a eleger. Né? Ajudando a eleger. Nós estamos procurando lideranças dentro dos nossos canteiros, liderança dentro dos nossos empresários, dentro das nossas... digamos, dos nossos domínios da construção civil. Existe uma relutância muito grande do empresário querer entrar no meio político. E isso a gente tem que desmistificar e a grande prova está aí o que o governo do Estado do Ceará está conseguindo fazer uma gestão moderna, uma gestão ativa, uma gestão profissional. Você tem ambições políticas? Neila, num primeiro momento, num horizonte mais próximo, não. Eu acho que eu tenho um trabalho muito grande a fazer ainda na Copercom, nós somos convidados há mais de 2 anos na Copercom. A Novais Engenharia, que é a nossa empresa que vai fazer 1 aninho no dia 28 de maio ainda, embora já tenha 5 empreendimentos que vão ser lançados no mercado no próximo ano, esse e no próximo ano. Então eu tenho uma tarefa muito grande a cumprir ainda internamente com a Copercom e com a minha empresa. Mas não negue em nenhum momento que eu tenho um grande desejo de ajudar a grande população. O Marcos Novais guarda consigo uma grande ideia de melhoria através do vetor da construção civil. Com essas mudanças todas do cenário, crescimento, mais gente, crescimento da construção civil, precisando de mais gente para trabalhar, a gente não vai criar uma concentração muito maior nas regiões metropolitanas? Não existe uma preocupação de vocês com isso? Neila, hoje não, porque nós sabemos que os grandes centros, como Fortaleza, estão esgotados. E como eu coloquei no começo da entrevista para o grande público, nós já temos hoje Sobral, Aracati, Juazeiro, Crato, Limoeiro, Tabuleiro, tudo com possibilidade de obras do Minha Casa Minha Vida, obras estruturais e obras de incorporações imobiliárias. Mas o grande foco agora seria o Porto do Pecém. O Porto do Pecém, sem dúvida. Eu acho que o grande boom,
A grande nova decolada do estado do Ceará parte pelo caminho do Porto Pecém. Além da consolidada já em Fortaleza, e no Cumbuco, no Porto das Dunas, acho que o grande caminho agora é o Porto Pecém. Qual seria isso o impacto a médio prazo? Eu estou pensando aqui no grande canteiro de obras que o Estado vai se transformar. Pois não. Eu penso no trânsito também, sem durante dúvida, esses momentos. E já existe um planejamento nessa área, até para não... Porque enquanto se constrói, se cria o caos, digamos assim, né? Seria um caos em algumas áreas, desvios de trânsito. Perfeito. Como é que está sendo projetado isso? O grande incentivo e a grande transferência de tecnologia que a Coopercon está fazendo é mudar o processo construtivo. Imagine todo dia chegar uma carreta de cimento, uma carreta de tijolo, uma carreta de areia grossa no canteiro de obra. Isso é uma forma de construir. Imagine chegando placas pré-moldadas prontas e já sendo colocada direto na edificação. Então, é essa a grande mudança. A pré-fabricação vai ser feita fora da região metropolitana, e vai ter o tráfego somente para a montagem disso. E esse tráfego pode ser feito de noite, pode ser feito em horários não de pico, para que seja estruturado, para que seja feita a montagem. E é assim que acontece no primeiro mundo e nos grandes centros de construção. Agora, essa quebra de paradigma não acontece rapidamente. A gente vai ter que fazer investimentos de transferência de know-how tecnológico, transferência de conhecimento para os funcionários e, principalmente, quebrar o paradigma da cabeça dos empresários da construção civil. E a Coopercon vai agir fortemente nesse vetor. O que vai acontecer com a construção civil nesses próximos anos? Quantos empregos devem ser gerados? Quantos investimentos devem ser realizados? Você falou só para esse ano tem 4 bilhões em alvarás, enquanto o mercado de Fortaleza absorve 2,5 bi. Exatamente. Então, como é que fica isso? Vamos desconsiderar esse ano atípico de 2013 pela questão da liberação dos alvarás. Se a gente imaginar que o mercado do Ceará, de Fortaleza, é em torno de 2,5 bi, do Ceará 3 bi, dessa forma, nos próximos 3 anos a gente tem 10 bi só de empreendimentos na área imobiliária. Se a gente imaginar... Isso não entra a obra, é só a parte de incorporação. Só a parte de incorporação. E se a gente imaginar que as outras grandes obras, satélites disso aí, ocupam o dobro disso, a gente está falando de 20 milhões, que são mais ou menos 15 milhões de custo de construção. E a mão de obra para isso não é menos do que 30 mil funcionários nos próximos 2 anos. E o Porto Pecém, por si só, são mais 30 mil funcionários. Então, a gente está falando de 60 mil empregos diretos a serem gerados. Existe um cofator que essa multiplicação se dá vezes 2 no emprego indireto. Então, a gente está falando de 120 mil oportunidades de emprego somente no estado do Ceará nos próximos 2 anos. Essa é a característica, é como a construção civil pode abastecer a grande população com empregabilidade imediata. Como é que funciona a gestão da Coopercon com tantos projetos, Marcos? Você à frente... Como é que funciona esse trabalho todo? Bom, porque são empresas, né? São várias empresas independentes. A Coopercon hoje são 12 matrizes de negócios, né? Então, como é que funciona a Coopercon? A Coopercon é composta por um conselho de 9 diretores, grandes amigos nossos que estão nos ouvindo, da maior competência, sócio das maiores construtoras do estado do Ceará, em que cada diretor tem um núcleo de 2 ou 3 negócios que ele coordena. São chamados os comitês. Além dos diretores, nós temos o Conselho Fiscal, que são 6 conselheiros, e temos o Conselho Tecnológico, nosso chamado de Novacom, que são 3 conselheiros. Então, cada conselheiro diretor abraça 1 ou 2 projetos. Isso é a parte estratégica da Coopercon. Na parte operacional, nós temos engenheiros, nós temos advogados, nós temos consultorias como a KPMG, que é um grande parceiro hoje da Coopercon. Mas tem empresas se instalando. Você tem uma fábrica da Hyundai, tem uma fábrica de cimento, tem 2 fábricas de cimento. Todos esses centros de negócio são tratados como por executivos independentes da diretoria. Os diretores formam um conselho de decisão. Então, essa parte operacional, nós temos... Só a Coopercon hoje tem mais de 8 engenheiros da própria Coopercon tocando os negócios da Coopercon. Nós temos hoje mais de 200 funcionários da Coopercon atuando diretamente nesse negócio. E o grande centro de excelência, eu acho que é a capacidade do engenheiro de se multiplicar nas ações de negócio. A gente chama a engenharia como uma profissão cabide, onde você colocar o engenheiro fica, quer dizer, ele resolve as situações. Eu acho que a grande performance da Coopercon vem de uma união e a capacidade que a engenharia nos traz para gerir negócios. Para fechar aqui o programa, Marcos, eu queria só que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo o que elas devem se preparar para receber durante os próximos anos. Pois não. Primeiro é o público que tem interesse na compra da casa própria. O ano 2013 é um ano especial para você fazer essa aquisição. Pela oferta que vai ser colocada no mercado, pela boa negociação, pela estabilidade econômica.
e pelo bom futuro que a gente vê das obras e da certeza da entrega das obras das construtoras ligadas à Coopercon. Esse é o primeiro plano. O segundo plano, da empregabilidade. Os amigos que estão nos ouvindo, que queiram ter carreira na construção civil, que queira começar como artífice da construção e terminar como engenheiro civil, que seja, a construção civil está possibilitando toda essa oportunidade para vocês, através de centro tecnológico, através da melhor excelência no canteiro de obra, através de cursos de alfabetização, cursos profissionalizantes. Então, tanto na questão do emprego como na questão da compra, é um grande ano para que a gente possa apostar cada vez mais na construção civil e no estado do Ceará. E com preço estabilizado. E estabilizado. Isso é uma promessa que a Coopercon garante para o público que está nos ouvindo. Nem teve valorização, nem desvalorização depois da Copa? Não, a Copa não vai ser um vetor de transformação nessa ordem, porque o empresário sabe que se ele houver um aumento de preço nas regiões em torno da Copa, esse aumento de preço é temporal e ele pode estar perdendo para a concorrência que está logo ali do lado. A concorrência é um grande fator de evolução da economia moderna. E eu queria agradecer a você, essa entrevista maravilhosa aqui no programa. Muito obrigado, Nelly. É sempre um prazer estar com o seu grande público e com você. A Coopercon tem um grande orgulho de ter essa parceria com a Neila Fontinelli e o programa e a televisão O Povo. Foi um grande prazer estar com vocês. E no grupo de comunicação O Povo, você ajuda a escolher os temas de nossos programas, das nossas reportagens. Basta mandar um e-mail ou entrar na seção Você Faz o Povo do portal O Povo Online e enviar fotos, vídeos, comentários ou sugestões de pautas para todos os veículos do grupo, como rádio, jornal e TV. Você pode ligar também para o 3255-6167 ou 3255-6080. Participe conosco, seja parte do Povo Interatividade, que é de verdade. Muito obrigada mais uma vez, Marcos, pela sua participação. Obrigado, e nós voltamos na próxima semana. Até mais.